Oi, pessoal da TV Abrali, tudo bem? Hoje estamos aqui com o Dr. Carlos Schiattoni e a gente vai falar sobre linfoma não Hodgkin de células T. Oi, doutor, muito obrigada pela sua presença aqui na TV Abrali, mesmo que virtual. Eu queria começar perguntando o que é o linfoma não Hodgkin de células T. Olá a todos, olá Duda, olá pessoal da Abrali, é um grande prazer estar aqui conversando com vocês. Bem, acho que nós temos que dar um passinho atrás e explicar o que é linfoma. Não é? Linfoma, todos sabem, é um tipo de câncer, só que ele é um câncer diferente dos outros. Por que ele é diferente? Porque ele é oriundo de alguma das células do sistema imunológico, dos linfócitos. E diferente de um tumor da mama, da próstata, que você tem um tumor nessas localizações, próstata ou mama, para dar dois exemplos, os linfomas, eles se originam aonde a gente tem os linfócitos. E onde nós temos linfócitos? Nós temos sim, linfócitos no corpo inteiro. De sorte que é muito diferente a manifestação clínica dos linfomas. Na maioria das vezes, ele se apresenta como um aumento localizado ou mais generalizado no corpo dos gânglios linfáticos, daquilo que popularmente é conhecido como íngua, que são nódulos de tecido linfóide espalhados no organismo que servem para filtrar o organismo, que são chamados então linfomas nodais, dos nódulos linfáticos, mas podem também se iniciar em qualquer outra região fora dos linfonodos. E aí eles são chamados de extranodais. Existem alguns locais do organismo onde este linfoma, quando ele é extranodal, ele aparece com mais frequência. Um exemplo clássico é o estômago, a pele e um número enorme de regiões até o sistema nervoso central. As células do sistema imunológico são muito complexas, muito complexas. Talvez o sistema imunológico seja o sistema celular mais complexo do organismo. Você divide as células, que são infinitas, do sistema imunológico em dois grupos. Um que é da chamada imunidade humoral, ou seja, aquela parte do sistema imunológico que vai produzir a defesa através de anticorpos. E esses são oriundos de células linfóides, de linfócitos, do tipo B. Bem didaticamente, você tem um grupo de células que fazem a defesa, não pelos anticorpos, mas por um outro mecanismo, que é o mecanismo de ação da própria célula em si, que é a chamada imunidade celular. Estes são os linfócitos T. Portanto, existem várias formas de classificar os linfomas. A primeira, que eu disse, são os nodais, quando acometem os linfonodos, primariamente. São os extranodais, quando acometem órgãos que não os linfonodos. E, por fim, e que é muito mais importante do que essa classificação que eu estou falando, nodal e extranodal, eu poderia chamar de classificação clínica, você tem uma classificação biológica, ou seja, qual é a origem dos linfócitos que se tornaram cancerosos. Foi nas células da parte do sistema imunológico que é responsável pela produção de imunoglobulinas, linfomas B, ou foi na parte do sistema imunológico que é responsável pela defesa do organismo a partir da própria célula, da ação da própria célula, agredindo o micro-organismo, a infecção ou alguma reação que o organismo não considere adequada. Esses são chamados de linfomas T. Quando a gente fala em linfoma, nós estamos falando em mais de 100 subtipos. Os linfomas T, que são mais graves e têm características que certamente você vai me perguntar, eles correspondem a mais ou menos 10% dos linfomas de uma maneira geral. É essa introdução que eu gostaria de fazer
para você. E era exatamente sobre isso que eu ia perguntar, né? Se esses linfomas não Hodgkin de células T, eles são mais raros, e como você falou, são 10% aqui no Brasil. Os linfomas difusos de célula B que são os mais comuns de acontecer. E aí eu queria saber, qual é a incidência deles? Bem, nós não temos o dado concreto de incidência, porque incidência é base populacional. Nós temos o projeto T-Cell Brasil, que no fundo é um eufemismo para um registro de linfomas T. Existem alguns registros internacionais com o objetivo de você incluir, registrar casos de linfoma T. Com isto, você não tem incidência, porque isso não é base populacional, não é? A incidência são casos novos por um determinado período de tempo. A prevalência é o total de casos novos e que estejam vivos com aquela doença. Nós não temos esse dado concreto. Mas com esse registro, a gente consegue obter informações não só de como se comportam no nosso meio, como eles estão sendo tratados, como eles estão sendo diagnosticados, mas particularmente qual é a frequência destes subtipos de linfomas T. Quando eu disse a princípio que nós temos mais de 100 subtipos de linfoma de uma maneira geral, B e T, só dos T's nós temos quase 30, e que são diferentes nos seus subtipos. E sim, também essa frequência ele varia em diferentes regiões do mundo. E falando propriamente aqui no Brasil, como você disse, existem vários subtipos, né, dentro do linfoma. Quais são os subtipos mais comuns, doutor? Tanto nos B quanto nos T's, você tenta classificar em subgrupos que tenham uma consistência biológica. Ou seja, que eles têm uma determinada forma de manifestação clínica, uma incidência em indivíduos mais jovens, mais velhos, homens, mulheres, com que expressão clínica ele se apresenta. Mas, classificando hoje, nós tivemos um grande avanço. A gente conhece a descrição específica de cada célula de acordo com o que a gente chama de imunofenotipagem, que é a identificação dos antígenos na superfície de cada uma dessas células, muitas vezes diferente de um subtipo de outro, mas mais do que isso. Hoje, a gente conhece as alterações genéticas. Boa parte dessas doenças, não só T, os B também, com muito mais conhecimento nos B, mas nos T's, agora a gente começa a entender qual é o provável mecanismo genético, aonde está o defeito da célula que produziu aquele desenvolvimento do câncer. Isto é muito importante. Por quê? Por dois motivos, entre outros. Primeiro, porque ele ajuda você a subclassificar com muita precisão, que a gente não tinha antes. Olha, tem tal alteração genética, portanto é tal subtipo de linfoma. Mas mais relevante do que isso, quando você conhece esses mecanismos genéticos e moleculares, você consegue começar a desenhar terapias que a gente chama de terapia ao alvo, ou com anticorpos, ou com moléculas que vão interferir lá dentro da célula, no local onde geneticamente, de forma adquirida, ela sofreu a transformação da doença. Portanto, são tratamentos inteligentes, que é o caminho que estão os linfomas hoje em dia. Você falou sobre a imunofenotipagem, né? Eu tive leucemia, não tive linfoma, mas a gente também usa a imunofenotipagem para saber a mutação que você teve na sua leucemia. E a biópsia, ela é o exame que consegue diagnosticar melhor qual é o tipo de linfoma e o subtipo? Depende. Você tem também linfomas cuja expressão clínica é mais no sangue, portanto, leucêmicos. Nestes casos, que não são os mais frequentes, você pode estudar sem a biópsia. Você estuda as células, ou pelo sangue periférico, ou pela medula óssea. Mas, na maioria das vezes, respondendo bem genericamente, sim, o diagnóstico dos linfomas tem que ser feito, com raras exceções, com biópsia. Mas nós temos, no Brasil, um atraso muito relevante desde os primeiros sintomas até
o início do tratamento num serviço de saúde terciário. E muitas vezes, como esses pacientes se apresentam, na maioria das vezes, com gânglios linfáticos, nesse caminho do diagnóstico é pedida a punção do gânglio e não a biópsia. O diagnóstico de linfoma, com essas exceções que eu disse, que longe de ser a regra, o diagnóstico tem que ser feito pela biópsia. E se for um linfonodo, é a biópsia do linfonodo e não a punção do linfonodo. E agora falando sobre sintomas, que você falou que às vezes a pessoa começa a sentir um sintoma, mas até ela conseguir o diagnóstico leva um tempo. Quais são os principais sintomas que aparecem para fechar esse diagnóstico? Um dos motivos do atraso do diagnóstico dos linfomas é a desinformação. Os linfomas estão longe de serem os cânceres mais frequentes. As manifestações dos linfomas mais frequentes, isto vale para o B como para o T, são aumentos de linfonodos. Também o aumento de linfonodo, muitas vezes é no pescoço, é na axila, é na região inguinal, na virilha, né? Ele pode se dar por N motivos. Longe de alguém que está nos ouvindo e palpando, poxa, será que eu estou? Provavelmente não. Deve ser levado em consideração, particularmente se ele persiste por uma semana, 2 semanas, se ele passa a ter um crescimento sistemático, não é? O aumento desses gânglios são acompanhados por febre, por suor noturno, por emagrecimento. Estes suores que nós estamos referindo são suores muito profusos. Não é um suorzinho qualquer de você perguntar, você tem suor noturno? Se eu te pensar, não sei, doutor, será que eu tenho? Não. Ele vai dizer, doutor, tenho. Como é que o senhor sabe? Eu tenho muito, eu molho à noite, molho o lençol. Essas coisas precisam ser ditas com muito cuidado. Não é? Só citar suor noturno pode ser um desserviço em vez de um serviço. Não é? Mas há um sinal que também, longe de quando alguém tiver, vai pensar em primeiro lugar em linfoma. Mas é preciso que os especialistas que eu vou me referir tenham isto como no leque das possibilidades, que é a coceira, o prurido, aquilo que parece uma alergia. Doutor, e você explicou, né, sobre todos os sintomas, como é que a gente chega no diagnóstico. E aí agora, falando pós-diagnóstico, como é que é feito o tratamento? Assim como os linfomas B, você tem formas indolentes, que são muito menos frequentes nos linfomas T. As formas indolentes dos linfomas, elas não necessariamente precisam de um tratamento de pronto. Fez o diagnóstico e começa a tratar. Muitas desses linfomas indolentes, a pessoa convive com o linfoma há muitos anos, sem que aquilo atrapalhe a vida ou sem que um tratamento mais precoce possa significar mais adiante um prognóstico melhor. Mas é muito mais raro nos linfomas T. Os linfomas T têm, sem dúvida, um prognóstico, se a gente comparar grosso modo um com o outro, um prognóstico muito pior do que os linfomas B. Porque a biologia da doença é assim, mas particularmente porque nos linfomas B nós tivemos nos últimos anos, 15 anos, um grande avanço no tratamento, que foi a possibilidade de você tratar junto com a quimioterapia com a imunoterapia, estou falando dos B, não é? A imunoterapia com anticorpos monoclonais anti-CD20, que atacam as células doentes B. Nós não temos este artifício que os linfomas T. Passamos 30 anos buscando. Portanto, os linfomas T normalmente são tratados só com quimioterapia. A gente nem sabe qual é a melhor quimioterapia, porque são poucos estudos e tudo mais. E se transferiu aquilo que a gente sabia que era bom do B para o T. Não é bom, mas não se sabe o que é melhor. Vários ensaios clínicos com diferentes drogas, um número maior de drogas e por aí vai, tem sido testado, mas com resultados pobres. O que nós temos de novidade? Nós temos um grupo destes linfomas de células T que tem um marcador na sua superfície que identifica essas células cancerosas, que se chama CD30. E, recentemente, foi desenvolvido um anticorpo contra esse marcador, expresso boa parte dos linfomas T, não em todos. Esse anticorpo vai no organismo da pessoa, encontra a célula CD30. Este anticorpo,
que chama brentuximab, além de ser um anticorpo contra esse marcador CD30 que está na célula, ele leva junto com ele uma toxina. Então você veja que genialidade. Você tem um anticorpo que vai funcionar como aqueles mísseis procurando o míssil inimigo, não é? O avião inimigo, ele vai procurando. Ele acha, ele gruda na célula. Por si só, ele prejudica a célula doente. Mas mais do que isso, ele joga dentro da célula doente a toxina. Portanto, é um tratamento altamente efetivo. Isso trouxe realmente uma melhoria no prognóstico desses pacientes. Essas medicações foram recentemente aprovadas aqui no Brasil e não todos, mas parte desses pacientes podem usar esse tratamento com resultados melhores do que só a quimioterapia isolada. Além disso, para a maioria dos casos, quando a gente obtém uma resposta boa ou completa, de preferência, com a quimioterapia sozinha ou com a quimioterapia mais este anticorpo com a toxina, a maioria desses pacientes você leva para o transplante autólogo de medula óssea, no sentido de reforçar aquele tratamento que você teve. Além disso que eu falei, esses linfomas do tipo TNK, que acometem aquilo que a gente chama de região do meio da face, particularmente a mucosa do nariz, fazendo necrose, às vezes faz necrose no palato, perfura o palato. Eu peguei uma época que você não tinha como tratar esses pacientes, era um sofrimento terrível. Hoje, parte muito grande desses linfomas são curados, com 2 avanços. A radioterapia. E se aprendeu ao longo dos anos que a radioterapia é muito útil, curativa, às vezes até sozinha, mas que tem que ser uma radioterapia com dosagem mais alta. E nós passamos muitos anos fazendo a dosagem mais baixa, a exemplo do que se faz em outros linfomas. Então, esse foi um aprendizado. O segundo aprendizado é entender que existe uma droga que funciona muitíssimo bem quando associada com quimioterapia convencional, que é a asparaginase. Essas 2 novidades trouxeram um prognóstico muitíssimo bom para um câncer grave, mas com um percentual particularmente alto de cura nesses pacientes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula com o Dr. Carlos, que foi maravilhoso, esclareceu todas as nossas dúvidas. Muito obrigada, doutor, pela sua participação aqui na TV Abralha. A gente agradece demais. Eu que agradeço, Duda. Foi um prazer falar com vocês da Abralha, que eu tenho uma ligação já de muitos e muitos anos, e com você, Duda. Viu? Muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Muito obrigada, doutor. Pessoal, não esqueçam aí em casa de clicarem em gostei e se inscreverem aqui no canal da TV Abralha. Um beijo e até a próxima.